Olá, amigos do canal Cidadão Celestial, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. É uma alegria, uma honra recebê-los aqui. E o nosso canal Cidadão Celestial, você sabe, é um canal voltado para estudo da Palavra de Deus, para reflexões e também para testemunhos. Algumas semanas atrás eu iniciei uma série aqui no canal, convidando algumas pessoas para dar o seu testemunho pessoal de como Jesus Cristo transformou a vida dessas pessoas. E hoje eu estou aqui para dar o meu testemunho pessoal de como o estudo do livro do Apocalipse transformou a minha vida e me conduziu a Jesus Cristo. Então, eu quero desde já fazer um apelo para você. Por favor, assista esse vídeo até o final. Esse vídeo ele é importante. Alguns dias atrás eu tive o desejo no coração, Deus me deu esse desejo, de fazer uma série de estudos voltados para o livro do Apocalipse, porque nós estamos vivendo o tempo do fim. Nós estamos na iminência da volta de Jesus. Os sinais eles apontam para o fim deste mundo muito em breve, para a volta do Senhor Jesus Cristo. Só que nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus. E por isso que Deus ele colocou o desejo no meu coração de estudar o livro do Apocalipse, fazer uma série. Nós começamos agora na última terça-feira. Se você não assistiu o primeiro estudo, aproveite para assisti-lo depois. E todas as terças-feiras, todas as semanas, nós vamos parar um pouco para estudar esse livro, porque o livro do Apocalipse ele tem o poder de transformar a nossa vida. Ele tem o poder de nos aproximar de Jesus. O livro do Apocalipse ele tem o poder de nos deixar preparados para as coisas que em breve vão acontecer. Por isso que é importante nós estudarmos esse livro. E eu estou aqui para contar o meu testemunho pessoal de como o Senhor Jesus Cristo transformou a minha vida através do estudo do livro do Apocalipse. Então, por favor, assista esse vídeo até o final. Se você não puder assistir agora, pause ele e assista depois com calma, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender, porque Deus ele realmente quer transformar a sua vida através do estudo da sua palavra, através do estudo do Apocalipse. Se você não é inscrito no nosso canal, deixo aqui o meu convite para que você se inscreva, curta este vídeo, isso ajuda o nosso canal também, e compartilhe, se você gostou desse vídeo, compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas também. Bom, meus amigos, eu quero contar um pouco para vocês a minha história, o meu testemunho pessoal, de como o estudo da Palavra de Deus transformou minha vida, como o estudo do livro do Apocalipse transformou a minha vida. Só que eu quero contar para vocês como que era a minha vida antes de conhecer a Jesus Cristo. Bom, eu fui batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia no ano de 2013. Já fazem alguns anos aí que eu pertenço à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu conheci a verdade através da Igreja Adventista. Só que antes a minha vida era uma vida totalmente desregrada. Era uma vida longe de Deus. Na verdade eu nem conhecia Deus. Não sabia nem o que era Espírito Santo, não fazia ideia do que significava a palavra de Deus, né, o estudo da Bíblia. Passado ali o período escolar, eu finalizei o ensino médio no ano de 2005, eu comecei a me envolver com rock. Então eu virei roqueiro e passei a ouvir muito Legião Urbana, Raul Seixas, Nando Reis, Titãs. Então essa era a minha religião. Minha religião eram esses caras. Eu ouvia essas músicas todos os dias. Todos os dias essas músicas elas ficavam na minha mente. E a minha filosofia de vida, o meu estilo de vida era voltado para o rock, para essas músicas. E então toda a minha visão de mundo era pautada através dessas músicas. E obviamente que eu, ao ouvir essas músicas, ao me envolver com esses estilos musicais, eu fui me afastando cada vez mais e mais de Deus, de um Deus que eu nem conhecia e que muitas vezes essas músicas faziam zombaria de Deus, zombavam de Deus, né? Eles não têm respeito nenhum pelo nome do Senhor. E eu fui vivendo dessa forma, dessa maneira. Passado algum tempo, eu comecei a ir para shows de rock. Eu comecei a me envolver então, indo para shows, e aí nesses shows você sabe que shows de rock voltado para muita bebedeira, muitas vezes consumo de drogas. Eu particularmente, graças a Deus, nunca usei nenhum tipo de droga, mas eu bebia muito.
Então eu aprendi a beber nesses shows de rock. Então eu frequentei muito um bar chamado Casebre Rock Bar. Não sei se vocês conhecem, ele fica na zona leste de São Paulo, se eu não me engano, na Avenida Aricanduva. E aí eu então passei a frequentar esses lugares. Ia muito também para um outro bar de rock chamado Morrison Rock Bar, que fica na Vila Madalena. Inclusive tem até uma foto minha aí desse tempo que eu frequentava esses shows, essas apresentações de rock. E eu ali com a camiseta de uma banda chamada AC/DC, que eu ouvia muito também, ouvia bastante. Tenho várias outras fotos, mas por motivo de vergonha alheia, eu não vou divulgar aqui. Mas enfim, minha vida era isso. Então eu aprendi a beber, indo para esses shows, ia muito para Casebre, ia muito para Morrison, ia muito também para virada cultural. Eu lembro que uma vez, se eu não me engano, no ano de 2008, a virada cultural lá no centro de São Paulo, eles fizeram uma apresentação especial comemorando os 20 anos da morte de Raul Seixas. Então eles fizeram uma programação toda voltada para o Raul Seixas e eu fui praticamente ao delírio, eu e os meus amigos, porque Raul Seixas era praticamente um deus pra gente. E eu me lembro que nessa noite, nós passávamos a noite inteira nesses shows e eu bebi muito mesmo, e eu bebi assim, bebidas pesadas, 51, cachaça 51, vinho a gente frequentemente utilizava também. E, enfim, aquele dia eu nem me lembro como que eu cheguei em casa, de tanto que eu bebi e de tanto que eu fiquei ali, né, em transe, acompanhando aqueles shows de rock. Lembro uma vez uma experiência que eu tive, eu fui com os meus amigos para o Casebre, lá na zona leste, como eu falei para vocês, e a gente passou ali a noite inteira no show de rock, bebendo vinho, né? Eu bebia muito vinho, eu com os meus amigos, bebíamos garrafas e garrafas de vinho e ficava loucão mesmo, e lá pelas 4, 5 horas da manhã, terminada ali a apresentação de rock, eu era o único da turma que dirigia. Os meus amigos, a nossa turma, eu era o único que tinha carro e que dirigia. Tinha carro não, porque o carro era da minha mãe, eu pegava ele emprestado. E ali, terminada a apresentação, nós saímos ali, eu dirigindo completamente bêbado. A Avenida Aricanduva, ela tem vários cruzamentos ali na avenida, né? E eu passei no farol vermelho, já era quase 5 horas da manhã, não me recordo bem o horário, mas era por volta desse horário. E pouco movimento na rua, eu passei no farol vermelho e quando eu olhei para o lado tinha um carro vindo na minha direção e ele desviou assim por pouco, tirou assim uma fina do meu carro e por pouco eu não sofri um acidente grave, colocando em risco não só a minha vida, a vida dos meus amigos e a vida das pessoas que estavam ao meu redor. Muitas vezes não sei nem se era uma pessoa que estava ali saindo para trabalhar. Então veja que Deus, ele teve misericórdia de mim, ele me protegeu, ele me salvou diversas vezes, porque isso acontecia com muita frequência. Tinha muitas vezes que eu saía para essas apresentações de rock, ia para a Rua Augusta também, onde tem muitos bares de rock ali, e a gente bebia a noite inteira. E eu chegava em casa, deitava na cama, no outro dia eu acordava sem nem saber direito como que eu tinha chegado em casa, de tanto que eu tinha bebido e de tanto que eu me voltava para essas coisas. Então veja que Deus, ele teve muita misericórdia de mim, me protegeu diversas vezes e eu tenho certeza que ele faz isso com você também, porque Deus, ele nos ama muito e ele tem um plano para a vida de cada um de nós, que é conhecer o Senhor Jesus Cristo e a salvação. Mas enfim, eu refletindo a respeito dessa minha época de roqueiro, uma coisa que é interessante, aquelas bandas de rock, aqueles artistas, aquelas músicas, aquilo era a minha adoração. Você veja que se você não adora Deus, se você não adora o Deus verdadeiro, você vai voltar sua adoração automaticamente para alguma coisa ou para alguém. Isso é fato. Então faça uma reflexão na sua vida. Se você não está adorando a Deus, o que você anda adorando? Para onde você está direcionando o seu louvor? Quando eu ia para esses shows de rock, eu louvava aqueles artistas, eu cantava com toda a força, eu pulava, eu gritava, eu me debatia com os meus amigos muitas vezes,
bebia aquelas bebidas, né, a cachaça, o vinho, porque aquilo fazia parte do culto de adoração do rock ali. Existe uma frase hoje em dia que muitos roqueiros falam, né? É sexo, drogas e rock and roll. Isso faz parte do culto de adoração. Então, se a nossa vida não está centrada em Deus, se nossa vida não está centrada em Jesus Cristo, a nossa adoração automaticamente ela se volta para outras coisas. Então, essa era a minha vida. Eu vivia então adorando Legião Urbana, Raul Seixas, e cada vez que eu ia para essas apresentações, no dia seguinte, sempre vinha aquele vazio, né? O que é algo natural. Quando você se enche dessas coisas, você não fica cheio, é um contrassenso, né? Você acaba bebendo dessa fonte, mas essa água ela não tem o poder de matar a sua sede existencial. E no dia seguinte sempre vem aquele vazio, aquela tristeza. E aí você, para poder dar vazão àquilo, você vai no outro final de semana e faz as mesmas coisas. Isso vira um ciclo de destruição da sua vida. E realmente isso é algo que Deus não quer de jeito nenhum para nós. Então eu fui, né, sempre me envolvendo aí com essas coisas. E no ano de 2009 aconteceu um fato muito curioso na minha vida. Eu tomei conhecimento, não lembro como nem porquê, de uma profecia que se divulgou amplamente na mídia, de uma civilização antiga que vivia na América Central, há muitos séculos atrás, que eram os maias. Talvez você vá se recordar do que eu estou falando aqui. E esses maias, eles tinham lá, conforme a cultura deles, eles faziam um calendário, e nesse calendário estava marcado o fim do calendário, ou do ciclo deles, no dia 21 de dezembro de 2012. Então eu tomei conhecimento dessa profecia, ainda nesse contexto todo, né, de rock, enfim, de, né, uma vida de destruição, né, em cima de destruição. E aí eu tive então conhecimento dessa profecia dos maias de que o mundo iria acabar no ano de 2012. E aí, a partir daquele momento, eu e os meus amigos começamos a pesquisar a respeito dessa profecia. E a gente pesquisava, lia artigos na internet. Eu não sei se vocês se lembram, mas saiu um filme naquela época chamado 2012, né, que é voltado aí para essa profecia. Eles lançaram esse filme, inclusive eu fui assistir esse filme no cinema e eu fiquei impressionado ali com as cenas de destruição do mundo e me convenci piamente, assistindo o filme e estudando, né, a respeito da profecia, de que realmente o mundo iria acabar no ano de 2012. Olha só, eu do alto da minha sabedoria tinha 22, 20, 21, 22 anos, do alto da minha sabedoria eu então acreditava piamente que o mundo iria acabar em 2012, tudo ia ser destruído. E olha só como as coisas são. A partir do momento que eu então tive a convicção de que o mundo acabaria em 2012, eu comecei a pensar que então a vida não faz sentido nenhum. Se realmente tudo vai acabar, a gente vai morrer e acabou. O que a gente tem que fazer? Tem que curtir. Então, a gente curtia, ia para os shows de rock, enchia a cara de manguaça, né, bebia, ia dirigir, depois eu saía dirigindo embriagado pelas ruas da cidade. Se eu sofresse um acidente e morresse, o mundo ia acabar mesmo em 2012. Então, olha as ideias, as consequências, né, das ideias que muitas vezes a gente alimenta. Então, acontecia uma coisa interessante. Se de um lado eu tinha essa convicção de que o mundo acabaria, do outro lado, parecia que tinha um outro lado meu que não se conformava com essa ideia. E aí outras coisas interessantes que foram acontecendo à medida que eu fui estudando, pesquisando a respeito dessa profecia dos maias. Eles diziam que o mundo ia acabar através de catástrofes, de terremotos, vulcões. Era uma ideia maluca que eles tinham de que os polos da Terra iam se inverter e isso ia causar uma catástrofe global, ia destruir tudo. E ao decorrer então desse período de 2009 até 2012, veja que eu fiquei aí 3 anos lutando com essas ideias. Foram 3 anos bastante difíceis. Alguns eventos foram acontecendo que me marcaram muito. Por exemplo,
No ano de 2010 teve um terremoto no Haiti, um país pequenininho ali da América Central, e esse terremoto foi de uma magnitude tal que ele devastou boa parte do país, que já era um país muito pobre, e mais de 300 mil pessoas morreram nesse terremoto. Então, isso acendeu uma luz na minha cabeça. Não, realmente, eu acho que essa profecia ela vai se cumprir, porque os primeiros sinais já estão aparecendo. Olha só. Depois, outro evento no ano de 2011, que me marcou muito também, que foram as chuvas no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro, ali Teresópolis, Petrópolis, aquelas cidades ali no Rio de Janeiro, que choveu muito ali, foi uma grande catástrofe, morreram muitas pessoas, e algumas pessoas, alguns cientistas dizem que foi o pior desastre natural da história do Brasil. Se eu não me engano, morreram mais de 5 mil pessoas naquelas chuvas, muita destruição. E aquilo foi mais um sinal para mim de que realmente essa profecia ela estava correta. Depois, no mesmo ano, em 2011, outro terremoto, dessa vez no Japão. E as cenas que vinham do Japão eram muito impressionantes. Então eu assistia tudo aquilo e eu ia me convencendo cada vez mais de que realmente as profecias do tal dos maias, elas realmente iriam se cumprir. Então veja como a minha vida era esse conflito. Então outras coisas foram acontecendo também. No ano de 2010 eu entrei numa empresa e nessa empresa eu conheci minha esposa, a Renata. Nós estamos casados até hoje, são 10 anos juntos. E a gente começou a namorar então, né? Nos conhecemos ali na empresa. Começamos a namorar e passado um tempo de namoro, a Renata ela veio com uma ideia de que ela queria muito frequentar uma igreja. Só que, como a minha mente estava infestada dessas ideias, dessa filosofia de vida do que vinha do rock, de blasfemar de Deus, de falar que as religiões elas são uma perda de tempo, eu passei a nutrir um preconceito muito grande contra igrejas. Para mim, eu vi igreja e aquilo era só para tomar o dinheiro das pessoas. Então a minha mente ela foi se fechando para a ideia de um dia frequentar uma igreja. Só que a Renata, minha namorada até então, depois viria a ser minha esposa, ela sempre falava para mim, olha, eu estou orando para que Deus nos mostre uma igreja. E sempre que ela vinha falar disso, a gente acabava brigando, porque eu não contemplava a ideia de frequentar uma igreja. Veja como Deus ele tem o poder de quebrar o nosso coração. Eu tinha um coração muito duro. E eu tinha muito preconceito com a ideia de Deus, de religião. Não que eu era um blasfemador, eu tinha uma certa reverência para com o nome de Deus. Eu não costumava brincar. Quando ouvia às vezes alguma letra de uma música, de um rock, e tem muitas, zombando do nome de Deus, eu não gostava, aquilo me incomodava. Mas eu não tinha o desejo de buscar uma igreja, de buscar uma religião. Então minha esposa veio com essas ideias de querer buscar uma igreja, de buscar uma religião. Então depois de um tempo nós nos casamos, passamos a viver juntos. E aí a Renata ela ficou grávida do meu primeiro filho, João Pedro. E nessa época ela saiu do trabalho e passou a passar mais tempo em casa. E nisso ela teve conhecimento de um canal de televisão chamado Novo Tempo. Esse canal, ele é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é um canal todo voltado para a pregação da Palavra de Deus. Então Renata passou a assistir esse canal e todas as vezes que ela assistia, eu saía do ambiente. Se ela colocasse no canal para assistir algum programa ali da Novo Tempo, eu simplesmente levantava e ia para o quarto, porque eu não suportava ficar assistindo pregação da Palavra de Deus, ficar vendo pessoas louvando a Deus, cantando, né, falando de Deus na televisão. Só que aí algumas coisas foram acontecendo. Nesse meio tempo, um dos meus amigos de infância que fazia ali parte da nossa turma, que sempre ia com a gente nos shows de rock, ele adoeceu
isso com 23, 24 anos de idade, ele contraiu uma doença muito grave no intestino e depois de um ano ele veio a falecer. E aquilo mexeu muito comigo, mexeu muito comigo. Eu penso que esse episódio Deus usou para poder ir aos poucos quebrantando o meu coração. Veja que o funeral desse meu amigo, o Regis, ele ocorreu numa igreja batista onde a mãe dele frequentava. A mãe dele era crente, fazia parte de uma igreja, a igreja batista. Então eu fui ali com a minha esposa no funeral dele e quando eu vi o meu amigo ali deitado no caixão, morto, aquilo mexeu muito comigo, porque eu não conseguia entender como uma pessoa tão jovem poderia contrair uma doença e morrer. Então eu ali em confusão, um conflito muito grande, muitas coisas se passando pela cabeça. Minha esposa nesse meio tempo já familiarizada com a Novo Tempo, com as coisas de Deus, e eu naquele conflito. Quando eu estava ali no caixão, próximo ao caixão do meu amigo, a mãe dele se aproximou de mim com um folheto da igreja. Na verdade, ela estava distribuindo folhetos, eu vi ela distribuindo folhetos para as pessoas que estavam ali na igreja, no funeral do meu amigo, convidando as pessoas para ir para a igreja. E depois ela se aproximou de mim e falou uma coisa que me marcou. Ela disse: Deus, ele curou meu filho, porque o meu filho, ele aceitou a Jesus Cristo antes de morrer. E aquilo realmente mexeu muito comigo. Então Deus, ele começou ali um processo de quebrantamento do meu coração. Passado um tempo, eu ainda com aquelas ideias de que o mundo iria acabar em 2012, eu ainda estava convencido de que isso iria acontecer. Quando um belo dia, minha esposa assistindo a TV Novo Tempo como sempre, eu estava em casa e começou um programa chamado Na Mira da Verdade, apresentado pelo pastor Leandro Quadros e pelo Tito Rocha. Tito Rocha era o apresentador e o Leandro Quadros, ele ficava ali tirando as dúvidas das pessoas. As pessoas mandavam perguntas para eles e ele, baseado na Bíblia e somente na Bíblia, ele vai e tira as dúvidas das pessoas. Inclusive esse programa ele tem até hoje. Se você não assistiu ele, eu recomendo que você assista. Aliás, eu recomendo que você assista a TV Novo Tempo. Assista pelo YouTube, se você tiver televisão paga. Normalmente a Novo Tempo ela fica disponível na grade de programação dessas televisões. Então pesquise e eu recomendo fortemente que você assista esses programas, o programa Na Mira da Verdade. Então eu estava ali, não me lembro se eu estava fazendo alguma coisa, alguma tarefa doméstica, enquanto minha esposa estava assistindo o programa Na Mira da Verdade. E estava bem próximo de chegar o fatídico dia em que o mundo iria acabar, 21 de dezembro de 2012. Então, o pessoal na Mira da Verdade, o Tito Rocha e o Leandro Quadros, fizeram um programa especial voltado para o tema do fim do mundo. Veja como Deus trabalha na nossa vida. Então, quando ele começou a falar daquilo, aquilo automaticamente me despertou o interesse. Opa, ele está falando do fim do mundo. Vamos ver o que esse cara vai falar. E aí ele começou então a falar no fim do mundo baseado na Bíblia e no livro do Apocalipse. E ele começou a explicar o Apocalipse. Começou a explicar aqueles símbolos do Apocalipse de uma forma que eu olhei para aquilo e falei: como pode fazer tanto sentido isso? E eu fiquei maravilhado com aquilo. Ele começou a explicar as escrituras, começou a explicar de que forma realmente que o mundo iria acabar, baseado na palavra de Deus, os eventos finais, os acontecimentos do fim do mundo. E ali o Espírito Santo tocou no meu coração e eu me apaixonei pela palavra de Deus. Decidi então, a partir daquele momento, me entregar para Deus, me entregar para esse Jesus Cristo. E desde então, finalzinho ali de 2012, eu decidi largar a bebida, decidi largar o rock, decidi abandonar todas aquelas coisas e me entregar para Deus, me entregar para Jesus Cristo. E desde então, desde aquele período de 2012, finalzinho de 2012, eu tomei a decisão de me entregar a Jesus Cristo. E olha, eu posso falar uma coisa para vocês.
foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque eu nunca fui tão feliz. Sabe quando a sua vida ela faz sentido? As coisas agora elas se encaixam. Agora você sabe realmente de onde você veio, do Criador, para onde você vai, voltar para o Criador. No dia 23 de março de 2013, eu e a minha esposa, nós nos batizamos, tomamos a decisão de nos batizar, de descer as águas. Nos batizamos na Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde pertence o canal Novo Tempo. E eu estava procurando o meu certificado de batismo. Estava procurando nas minhas coisas o certificado de batismo para mostrar para vocês. Ele está aqui, ó. No dia 23 de março de 2013, eu e a minha esposa nos batizamos. E olha que coisa interessante. Eu achei junto com o meu certificado de batismo, isso não é uma mera coincidência. Eu achei a minha certidão de nascimento, estava dentro de um envelope junto com o meu certificado de batismo. Tá aqui minha certidão de nascimento, já meio amarelada, né, bastante velhinha já, tá até rasgada aqui uma parte. Nasci no dia 25 de setembro de 1987. Então aqui está a minha certidão de nascimento natural, o dia que eu vi ao mundo, e a minha certidão do meu novo nascimento. O dia em que eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, através do estudo da Palavra de Deus, através do estudo da Bíblia e do Apocalipse. Sabe, meus amigos, o mundo ele não acabou em 2012. O mundo não acabou em 2012. Eu achava piamente que o mundo ia acabar em 2012. Do alto da minha sabedoria, eu tinha certeza que o mundo ia acabar em 2012. Por conta da profecia lá dos maias. Só que, na verdade, Deus ele estava trabalhando no meu coração para me dar um novo nascimento. Um novo começo em 2013. Foi o ano que eu me batizei. E desde eu posso dizer uma coisa para vocês de todo o meu coração. Nada vai superar a alegria que eu senti no dia em que eu me batizei. No dia em que eu desci as águas. Nada vai superar. Nem o dia do meu casamento. Eu tive vários dias muito felizes na minha vida e dias que me marcaram. O dia do nascimento dos meus filhos, dos meus 2 filhos. O dia em que eu me casei. E várias outras datas importantes. Mas eu falo uma coisa de todo o meu coração para vocês. Nenhum desses dias supera a alegria que eu senti o dia que eu batizei. E o dia que eu me batizei. O dia 23 de março de 2013. Esse foi o dia mais feliz da minha vida. Por que foi o dia mais feliz da minha vida? Porque naquele momento em que eu saí das águas, fui batizado por imersão. Mergulhei por completo o meu corpo. Quando eu saí das águas, eu senti. Primeiro eu senti como se eu estivesse no céu. E eu pensei, eu acredito que quando eu estiver no céu, olhando para Jesus Cristo, cantando hinos de louvor a Jesus, eu acho que eu vou sentir algo semelhante do que eu estou sentindo agora. E outra coisa também é que eu senti o peso dos meus pecados saindo das minhas costas. Isso não tem nada que supere esse momento. Sabe, todas as coisas erradas que eu fiz, a minha vida que eu vivia longe de Jesus, longe de Deus, aquela vida que se eu posso falar uma coisa assim que eu tenho certeza plena para vocês, se eu continuasse naquela vida, eu não estaria vivo hoje. Eu poderia ter morrido num acidente, ou ter morrido numa overdose, ou alguém ter me matado nesses ambientes que vocês sabem, esses shows de rock. Você vai para uma virada cultural no centro de São Paulo, para você assistir um show de rock, um show qualquer. Ali não é um ambiente muito seguro, não é verdade? Então, se eu continuasse nessa vida, provavelmente eu nem estaria vivo aqui contando esse testemunho para vocês. Então, o dia do meu batismo, o dia em que eu tive a certeza de que Deus, o Senhor Jesus Cristo, estava perdoando os meus pecados, não tem nada que se supere. E desde então, eu tenho sido muito feliz ao lado de Jesus. E eu falo uma coisa para vocês, principalmente para você que é jovem, para todas as pessoas, mas em especial para você que é jovem.
Se você não entregou os seus caminhos a Deus, entregue os seus caminhos a Deus. Comece desde cedo. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Se você está passando por momentos de conflito, busque a Deus, que eu tenho certeza que Ele vai elucidar a sua mente, Ele vai abrir a sua mente para poder recebê-lo, receber a sua verdade. Aproveite os seus momentos de juventude, os seus melhores dias para passar ao lado do Criador, que eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz. Se afaste dessa cultura nossa de hoje em dia, essas músicas podres, sabe, que não edificam a gente em nada, que não aproximam a gente de Deus, pelo contrário, só afasta a gente de Deus. Músicas que falam de imoralidade, músicas que zombam do nome de Deus muitas vezes, músicas que falam de pessoas que exaltam criminosos. Se afaste de tudo isso. Deus, não é desejo de Deus que você se envolva com essas coisas. Isso eu falo de coração, eu falo por experiência própria, porque eu passei muitos anos consumindo esse tipo de música. Isso só me fez mal. Então é um apelo que eu faço para vocês. E outra coisa também que eu falo para vocês, deixo aqui o meu convite: estude a palavra de Deus, estude a Bíblia, estude o livro do Apocalipse. Aqui no nosso canal, todas as terças-feiras, nós estamos estudando o livro do Apocalipse. O nosso primeiro estudo foi agora na última terça e daremos continuidade nas próximas terças. Eu faço um apelo para você. Pare 40 minutos para estudar a palavra de Deus. O que são 40 minutos? 40 minutos não é nada, a gente deveria passar muito mais tempo. Mas eu sei que para a gente começar e dar o primeiro passo, as coisas elas têm que ir aos poucos. Então assim, faça um propósito. Pare 40 minutos, todas as terças-feiras às 20 horas, para estudar o livro do Apocalipse. Eu tenho certeza absoluta que o estudo da palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vai transformar a sua vida, vai transformar a sua mente, e você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Eu queria ler um texto aqui para você, da palavra de Deus, que está no livro do Apocalipse, no capítulo 1, verso 3. Está escrito: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Quando a Bíblia ela diz bem-aventurados, ela está dizendo assim: feliz aquele que lê a Bíblia, que estuda a palavra de Deus. Eu falo para vocês por experiência própria. Hoje eu sou muito mais feliz estudando a Bíblia. Sou muito mais feliz estudando o livro do Apocalipse. Por isso que eu estou aqui para compartilhar essa felicidade com você. Seja feliz também, estude a Bíblia, tire o tempo para estudar. Eu estou sendo repetitivo de propósito, porque eu quero que isso entre na sua mente e no seu coração. Se você tem preconceito assim como eu tive, saiba que Deus ele não ignora isso. Nosso Deus ele nos dá muitas evidências do seu amor, da sua existência. Então, Deus ele vai trabalhar no seu coração e na sua mente para poder esclarecer tudo que você tem de dúvida, de conflito. Saiba que Deus ele vai fazer isso de uma forma muito especial. Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo seja derramado na sua vida sem medida. Que o Espírito Santo de Deus te convença da importância de estudar a palavra de Deus. E saiba que eu e a minha esposa, aqui do canal Cidadão Celestial, nós estamos aqui dedicando tempo, oração, para que você tenha o conhecimento da palavra de Deus e a sua vida seja transformada e você seja muito mais feliz. Um abraço para você, que Deus possa te abençoar, abençoar a sua família. E não perca o nosso próximo estudo, terça-feira às 20 horas aqui no canal Cidadão Celestial. Um abraço. Quero ser tua testemunha, transmitindo ao mundo tua luz. Estrela da manhã, que eu transmita ao mundo teu amor.